A linha Pro é composta atualmente por apenas 2 produtos, que estão relacionados a todos os outros rádios da Intelbras. Assim sendo, antes de começarmos a entender melhor a linha Pro, convido você a entender comigo como funciona uma solução de rádio. Afinal, o que faz com que o nosso cliente escolha uma solução de rádio, cujo acesso é sem fios, ao invés de redes cabeadas? Bem, nós temos aqui um cenário de provedor. Veja aqui na matriz dele, onde ele recebe, então, da operadora de internet um link, ou um conjunto de links de fibra de altíssima velocidade. E ele distribui, então, essa internet de diversas maneiras, usando os nossos rádios. Veja que logo acima, nós temos 4 unidades do produto APC5M90, fazendo justamente essa distribuição. Para isso, a escolha sugerida ao cliente é o APC5M90, cujo ângulo de abertura, ou de cobertura, é de 90 graus. Juntando os 4 equipamentos, nós temos aí o atendimento em todas as direções, ou 360 graus. Mas quem vai ser beneficiado com essa transmissão? Justamente os clientes próximos ao provedor. São esses clientes que vão pagar a mensalidade de internet para o provedor. Podemos trabalhar com um raio de até 4 km, dependendo da altitude onde posicionamos tanto os 4 rádios APC5M90, aqui na minha distribuição, quanto os rádios de clientes. Podemos ver que, dependendo da necessidade do cliente, nós usamos rádios do tipo APC5M18, como é o caso de uma indústria, de uma grande empresa ou um condomínio residencial que demande aí câmeras de monitoramento e vigilância eletrônica ou telefonia sob IP. Já em clientes residenciais, podemos ver apenas o ON 5000 para que o cliente tenha acesso à internet. Mas e na área rural? Como vou levar a internet até aqueles clientes? Aí entra outra modalidade de enlace de rádio, chamada ponto a ponto. Que rádio é usado para fazer ponto a ponto? Nesse caso, podemos ver o APC MAC5, sendo usado para fazer justamente esse trabalho de levar a conectividade de internet, que antes encontrava-se apenas no provedor, agora também para cima da torre, num novo ponto de presença, um local estratégico aqui, com o intuito de atender um novo bairro da área rural. Por que foi usado o APC MAC5? Devido ao seu alto ganho de antena, e se você consultar as características desse produto, verá que o valor do ganho é muito superior a qualquer outro rádio aqui desse desenho. Tudo bem, agora já entendemos que um link ponto a ponto levou a internet, por exemplo, a 15 km de distância em cima dessa torre. Então, o mesmo esquema de distribuição temos que preparar nessa mesma torre, usando aqueles 4 rádios de distribuição. Mas agora, devido a um ambiente rural com menos interferências, uma boa escolha é usar uma frequência diferente. Não sei se você percebeu, mas na área urbana nós estamos trabalhando com equipamentos cuja frequência de operação é 5 GHz. E na área rural, com equipamentos cuja frequência é 2 GHz. Podemos fazer essa combinação de diversas maneiras. Mas o importante é não fugir muito dessa configuração de distribuição usando células menores, mais bem gerenciadas. Bem, agora o mesmo princípio de distribuição de conectividade podemos aplicar à municipalidade, por exemplo, conhecido também como cidades digitais, né? Vai muito além do que apenas ter hotspots Wi-Fi, que são aquele acesso à internet gratuito em locais públicos, como uma praça pública. Aqui na prefeitura, temos a distribuição feita com o APC5M90, por exemplo, e nos principais órgãos nós temos o APC5M18 como cliente. Isso possibilita ter um controle de medicamentos em um hospital, por exemplo, um sistema de gestão pública um pouco mais avançado, e também consultar a frequência de alunos num telecentro, por exemplo. São todas aplicações que podemos ter numa cidade digital. Sem os rádios de cliente, o link de internet ficaria restrito à prefeitura. Agora, instalando um rádio em cada ponto, leva-se tanto a conectividade de internet quanto de outros sistemas, como monitoramento de câmeras de vigilância eletrônica, ou até mesmo voz sobre IP e telefonia através das centrais telefônicas e terminais IP. Agora sim, de posse desse conhecimento, podemos então entrar um pouquinho mais a fundo na linha Pro, que são os produtos-chave e foco dessa certificação que estamos fazendo. Então, para que ela é usada? Quais os produtos que a compõem? Temos 2 equipamentos, o PTP5N e o
história de distribuição em 90 ou 360 graus, na linha Pro não existe isso. Em ambos os produtos, a frequência de operação é 5 GHz. Quais são os diferenciais comerciais, então, da linha Pro? Está vendo a ligação ponto a ponto aí dessa matriz com o seu parque fabril? Vamos então imaginar qual seria a velocidade de transmissão de informações que essa empresa contaria se fosse usar um APC MAC5, sem levar em conta a distância, né? Vamos apenas considerar informações apresentadas no catálogo dos produtos e fazer uma breve comparação. A primeira grande vantagem dos rádios da linha Pro é claramente vista na velocidade. Por exemplo, veja um rádio que não faz parte da linha Pro. Nós entregamos velocidade de até 180 MB, ou seja, 90 de transmissão, 90 de recepção, visto que a sua placa de rede cabeada é 10/100. Já no rádio da linha Pro, entregamos até 200 MB, ou seja, 100 de transmissão e 100 de recepção. Também com a possibilidade de fazer assimetria do link, podendo, por exemplo, configurá-lo para receber 190 MB e enviar apenas 10 MB. Tudo isso visto que a sua placa de rede cabeada é Gigabit 10/100/1000. Outro ganho que pode ser claramente visto, por exemplo, é o seu poder de processamento. Vamos então agora focar nossa atenção nas informações de desempenho do link. O poder de processamento de um equipamento impacta diretamente na velocidade de transmissão de informações. Os fatos mostram que o poder de processamento do PTP5N é 33% maior do que o do APC MAC5. Tudo isso é possível, visto que, além da porta Giga, a linha Pro oferece também a tecnologia WJET2, que resulta em alta confiabilidade e robustez, com destaque para a eficiência deste protocolo em relação a qualquer outro protocolo que usemos. Com ele, a latência do link diminui, ela melhora consideravelmente. Oferecemos também aos nossos clientes uma proteção de surto bem robusta. Isso mesmo, para você que não sabe o que é, o protetor de surto é essa plaquinha aí que fica dentro do equipamento e ninguém vê, mas que pode ser o seu argumento de venda do produto. Já pensou se o cliente com quem você está conversando naquela ocasião é alguém que já perdeu um rádio queimado por descarga elétrica? Nesse momento você ganhou esse cliente quando mencionou protetor de surto. Então essa é uma proteção de surto bem eficiente. Não menos importante, a nossa linha ela é homologada pela Anatel e oferecemos 3 anos de garantia. Com o display OLED, o nosso cliente consegue fazer a instalação, alinhamento e manutenção dos rádios sem o uso de um notebook, por exemplo. E o grau de proteção contra intempéries é IP67, o que significa que o nosso produto é completamente blindado contra partículas sólidas como poeira ou sal da maresia e também contra líquidos em imersão entre 15 centímetros a 1 metro de profundidade. Então agora vamos revisar um pouco os principais diferenciais do PTP523. O nosso cliente não precisa se preocupar com a aquisição de antena nesse caso. Por quê? Porque essa placa branca que a gente vê no equipamento é justamente uma antena integrada de alto ganho. Para quem quiser um vocabulário um pouquinho mais técnico, podemos mencionar que ela é uma antena direcional com 6 graus de abertura e com 23 dBi de ganho. Qual a vantagem que o nosso cliente tem em adquirir esse equipamento, já com uma antena integrada, né? Nós vamos tocar nesse assunto quando chegarmos no PTP5N. Por enquanto, guarda aí a sua curiosidade e acompanhe as demais diferenças do PTP523. Visto que a sua antena é integrada, ela sempre será a mesma. E a distância máxima que recomendamos para esse tipo de antena é de 30 km. Podemos conseguir um pouquinho mais do que isso? Podemos. Assim como podemos conseguir um pouco menos também. Tem uma série de aspectos técnicos que poderíamos discorrer aqui durante uma semana e que podem fazer com que o enlace fique melhor ou pior. Aí se o cliente quiser aprender a trabalhar com esses aspectos, indique para ele vir aqui até a fábrica da Intelbras, fazer a nossa certificação CIPRO. Compartilho com vocês agora esse material de divulgação dos nossos produtos da linha Pro. Esse material ele ressalta justamente que é a Intelbras que oferece a melhor relação real por mega do mercado. Quando o nosso cliente compra os produtos da família
acaba pagando menos por equipamentos de alto desempenho, confiáveis e com estabilidade, mesmo em ambientes de alta interferência. Nós temos aí dois produtos, o PTP523 e o PTP5N, e na calculadora, fazendo uma divisão simples do preço do produto pela quantidade de megas que o mesmo é capaz de transportar, temos uma relação aí de R$ 22,87. Logo abaixo o cenário onde podemos aplicar o produto, por exemplo, na ligação entre o provedor e uma torre. Chegou a vez do PTP5N, ele é um pouquinho diferente do PTP523 que estávamos vendo até agora. Temos até esse vídeo para mostrar para você o PTP523 com a sua antena integrada em relação ao PTP5N com a possibilidade de conexão com antena externa. Então agora vamos revisar um pouquinho os principais diferenciais do PTP5N. Bem, o PTP5N é exatamente o mesmo equipamento do PTP523. Então todas as informações que falamos até agora valem para o PTP5N, exceto uma. A diferença está justamente na antena. Veja que temos dois conectores para que o nosso cliente possa escolher qual antena deseja colocar no PTP5N. Consequentemente, é o nosso cliente que vai determinar qual é a distância que pretende cobrir com um enlace ponto a ponto usando esse equipamento. Se ele escolher uma antena de 23 dBi, semelhante àquela que sabemos que tem integrada no PTP523, não vai passar de uma média aí de 30 km. Mas o que você acha que acontece se ele escolher uma antena de 34 dBi? Isso mesmo, ele vai ultrapassar os 30 km com facilidade, chegando aí a 40, 50, 60 km, dependendo também de uma série de fatores técnicos que não serão aqui abordados. Agora sim, será que conseguimos sanar a nossa curiosidade? Qual é a vantagem que o nosso cliente tem em adquirir um equipamento já com antena integrada? A vantagem é que quem compra o PTP523 com antena integrada não precisa se preocupar com a interligação do rádio com a antena externa, que exige uma série de cuidados técnicos. Também tem a questão do coeficiente de arrasto, que é o atrito em relação ao vento, que é bem menor do que em outras antenas maiores. Por exemplo, em algumas torres é capaz de não suportar uma antena maior, então seria o rádio ideal para essas situações. E é também um rádio mais apropriado para ser fixado em parede do que o PTP5N. A desvantagem é que você fica restrito à antena de 23 dBi que está integrada, o que justamente é a grande vantagem do PTP5N. O nosso cliente é que escolhe a antena. Estas são algumas características em destaque, mas nós não vamos aprofundar em cada uma delas. Todas essas podem se transformar num argumento de venda, dependendo de com quem você está conversando naquela ocasião. Lembramos você também que os nossos rádios da linha Pro são todos alimentados por PoE, perfeitamente compatíveis então com os nossos switches PoE de 8 e 24 portas e também com o injetor PoE. Esse material de lançamento ressalta a confiança, robustez e a alta performance que nosso cliente pode ter usando o PTP5N Mimo Pro, que integra tecnologias avançadas para alcançar velocidade de até 200 megabits por segundo e capacidade de processamento de até 80 mil pacotes por segundo, mesmo em ambientes de alta interferência. Nós temos nele dois conectores do tipo N para o uso de antena externa NION, tela de OLED para instalação, manutenção e alinhamento de enlace, porta Ethernet blindada 10/100/1000, possibilidade de instalação em mastro ou parede, compatibilidade com o software Intelbras WNMS para gerenciamento da rede, interface de configuração e manuais todos em português, e conta também com o analisador de espectro para auxiliar na escolha do melhor canal, protocolo proprietário WJET2 e índice de proteção 67 com 3 anos de garantia. Estes são os equipamentos concorrentes, ou seja, são rádios desenvolvidos por outros fabricantes, mas que também possuem dois conectores do tipo N para antena externa. Encerramos agora as informações exclusivas do PTP5N e vamos falar um pouco do geral, da nossa linha Pro como um todo. Nós temos aqui alguns diferenciais da linha. Então, o que ajudará o cliente a escolher a Intelbras? É justamente a garantia que oferecemos, que é de 3 anos nos rádios que nós estudamos nessa certificação, a nossa potência de transmissão, nosso processamento de pacotes por segundo e suporte técnico em todo o Brasil. Também o fato
Anatel. Além disso, toda a informação trafegada em rádios da Intelbras conta com a segurança da informação WPA2 AES, que atualmente é a melhor criptografia disponível. Esse painel de OLED que nós oferecemos nos produtos da linha Pro também é um diferencial enorme. Com ele, o nosso cliente poderá fazer uma instalação muito mais simples, incluindo o alinhamento. Esperamos que nossos objetivos tenham sido atingidos e outras informações sobre a linha Pro você pode adquirir nesse hot site redesoutdoor.intelbras.com.br, como por exemplo esses cases de sucesso de clientes nossos que já estão fazendo bom uso dos nossos rádios em campo. Como você pode notar, temos inúmeros casos de sucesso usando tanto os rádios da linha Pro, que estudamos nessa certificação, como também os rádios da linha WISP+, como um todo. Lembramos também que oferecemos os treinamentos de certificação técnica aqui no ITEC Matriz, em São José, Santa Catarina, ou treinamentos regionais que podem ser explorados por você para obter ainda mais conhecimentos dos produtos e cenários. Realize agora, por gentileza, a avaliação